Shalom, queridos! Estamos no dia 10 de novembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 16 de Reshvan do ano 5783 da nossa criação. Mais uma vez, queridos, estamos aqui no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é nós pegarmos a porção semanal da Torá, estudarmos, meditarmos e no final trazermos uma aplicação prática para as nossas vidas. Como dizia o Rebbe Menahem Mendel, depois de uma boa meditação, depois de um bom estudo da Torá, precisamos parar, refletir e aplicar a mesma para a nossa vida cotidiana e para a nossa vida diária. Sendo assim, nós vamos estudar a Parashá semanal, esse é o nosso propósito, e trazermos algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Queridos, sempre importante nós falarmos que toda exposição, todo compartilhamento da Torá, aqui no canal Compartilhando a Torá, ela está debaixo de uma perspectiva judaica e debaixo de uma orientação rabínica. E importante também relatarmos que todo o conteúdo da exposição ela será contextualizada e aplicada para a vida de um Benei Noach. Então, se você é um Benei Noach e decidiu seguir a fé monoteísta, sem sombra de dúvida, juntos iremos crescer espiritualmente e elevar a nossa alma com o conhecimento da Torá. Amados, essa semana nós começamos a estudar a Parashá de Vayera. E o que significa Vayera? A palavra Vayera, ela significa e ele apareceu. Uma referência de Gênesis capítulo 18, quando Hashem, quando o Eterno apareceu a Abraham ali nos carvalhais de Mamre. E para efeito de conhecimento, nessa introdução do nosso estudo da porção Vayera, é importante nós trazermos aqui alguns detalhes, como por exemplo, essa porção ela contém 147 versículos. Então, isso significa que temos muitos assuntos a serem tratados dentro dessa porção. E para efeito de conhecimento, você que vai ler essa porção da Bíblia, essa porção da Torá na sua casa, ela abrange de Gênesis capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 22, verso 24. Então, praticamente aí você tem durante a semana 4 capítulos para você fazer aí a sua leitura. Queridos, eu gostaria de dar um tema para essa primeira aliá da nossa Parashá. Abraão, o grande hospitaleiro. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Abraão, o grande hospitaleiro. Então a primeira pergunta para nós começarmos aqui o nosso estudo da Parashá é a seguinte: como começa a Parashá de Vayera? Para isso, eu quero ler com você o livro de Bereshit, capítulo 18, versículo 1, ou o livro de Gênesis, capítulo 18, versículo de número 1. Então vem a Torá e nos diz o seguinte: Deus apareceu a ele nas planícies de Mamre, enquanto estava sentado à entrada da tenda, no momento mais quente do dia. Queridos, como começa a nossa Parashá? Como começa aqui a Parashá Vayera? Lemos aqui Gênesis capítulo 18, versículo de número 1. A Torá vem e nos relata, amados, aqui no versículo 1, que o Eterno, que Hashem, ele apareceu, Vayera, a Abraão.
Isso nós conseguimos identificar aqui no versículo 1. E vem o Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, e nos diz: essa visita que Deus fez, esse aparecimento de Hashem, do eterno Abraão, aconteceu quando ele estava no terceiro dia da circuncisão. E sempre lembrando, queridos, que a circuncisão, naquela época, o processo de recuperação, ele era muito lento e também muito doloroso. E nós percebemos, de acordo com o versículo 1 e segundo o comentário de Rashi, o Eterno, ele visita Abraão, ele visita Abraão, e segundo Rashi, essa visita, esse aparecimento de Hashem aconteceu no terceiro dia depois da circuncisão. Queridos, onde o Eterno aparece? A Torá nos informa que o Eterno, ele apareceu, de acordo com Gênesis 18, versículo 1, diz aqui a Torá: Deus apareceu a ele quem? A Abraão, nas planícies de Manre. Então nós temos uma pista que Deus apareceu para Abraão nas planícies de Manre. E o Humash, ele traz uma luz em cima deste verso da Torá. Então o Humash nos conta que o Manre, ele foi um grande amigo de Abraão. Quando o Eterno, ele pediu para Abraão fazer a circuncisão, o Abraão, ele vai consultar vários amigos. Será que faço a circuncisão? Será que não faço? E o Midrash nos diz que muitos amigos de Abraão aconselhou ele não fazer a circuncisão. Mas o Manre disse para o Abraão: se o Eterno pediu, se Hashem pediu, você precisa seguir a orientação do Eterno. Então nós percebemos, pelo Humash, pelo Midrash, que o Manre, ele teve um papel fundamental na vida de Abraão, onde o Manre, ele incentivou Abraão a praticar a mitzvah da circuncisão. E nesse sentido, o Eterno recompensou Manre. Como que o Eterno recompensou Manre? Aparecendo, se manifestando na terra dele. E é por isso que vem a Torá, aqui no versículo 1 de Bereshit 18, de Gênesis 18, e nos diz: Deus apareceu a ele nas planícies de Manre. Nesse sentido, queridos, nós começamos a perceber aqui uma visita de Deus para Abraão. É claro que o tema que nós estaremos abordando aqui nessa primeira aliá é o seguinte: Abraão, o grande hospitaleiro. Queridos, e para nós cavucarmos mais aqui a Torá, de modo mais específico, onde Abraão estava, queridos, quando Hashem apareceu a ele? Versículo 1 nos dá uma pista de modo mais específico. A parte final do capítulo 18, versículo 1 de Gênesis, nos relata que Abraão, ele estava sentado na entrada da tenda. Diz o versículo 1: Deus apareceu a ele nos carvalhais ou nas planícies de Manre, enquanto estava sentado à entrada da tenda. Então, de modo mais específico, nós vamos começar agora a desenhar o versículo 1. Já sabemos que Deus apareceu a Abraão nos carvalhais, nas planícies de Manre, e de modo mais detalhado, o Abraão, ele estava sentado à entrada da sua tenda. E também diz aqui a Torá, no versículo 1, que esse dia que o Eterno apareceu a Abraão era um dia muito quente. Então, sobre esse termo muito quente, ou mais quente do dia, como diz aqui o versículo 1, o Humash,
ele traz uma explicação para nós sobre esse termo, sobre esse dia estar quente. Porque justamente no dia que os anjos apareceram a Abraão, porque justamente nesse dia que o Eterno apareceu a Abraão, de acordo com a Torá, era um dia quente. Então Rumash, ele vem e nos diz: Deus fizera o calor do dia extraordinariamente intenso. Então nesse dia, Deus ele fez ser um dia muito quente. Isso tinha um propósito, segundo o Rumash. Então, de modo que ninguém se aventurasse a sair pelas estradas, dando assim a possibilidade, queridos, para Abraão descansar. Então, olha que maravilhoso. O que eu vejo quando eu leio o Bereshit capítulo 18, versículo 1? Deus aparece a Abraão nos carvalhais de Manre, ele estava sentado na frente da sua casa, na frente da sua tenda, e a Torá diz que era um dia muito quente. E por que era um dia muito quente? Então nos informa o Rumash, trazendo luz no versículo 1, que de modo intencional, de modo proposital, o Eterno fez com que esse dia fosse um dia quente, impossibilitando assim os homens, as pessoas de viajarem. E tudo isso tinha um propósito. Deus não queria ver ninguém incomodar a Abraão. Sabe por quê? Abraão estava se recuperando da cirurgia, Abraão estava doente e Deus não queria ver Abraão se esforçando e se machucando. Qual é o nome disso? Amor de Deus para com a sua criatura. Interessante demais. Então, quando nós lemos aqui o versículo 1, nós começamos, queridos, perceber essas características desse aparecimento de Hashem a Abraão. E é interessante. Agora nós vamos começar a entrar no tema de modo mais detalhado. O Abraão, queridos, ele era hospitaleiro. Ele gostava de receber as pessoas na sua casa. E nós sabemos, pelos estudos, que de fato o Abraão ele era um grande hospitaleiro. Veja bem, olha o que o Midrash vai nos contar a respeito dessa característica, queridos, de Abraão. Então vem o Midrash e nos conta que o Abraão, ele perguntou para Shem. Quem que é o Shem? O filho de Noar, o filho de Noé. Então nos conta o Midrash que o Abraão, ele chegou até Shem e disse para ele: Shem, diga-me, qual mérito vocês tiveram, como vocês conseguiram ficar vivos ali dentro daquela arca? Então o Shem, o filho de Noé, ele responde para Abraão: olha, Abraão, nós só sobrevivemos dentro da arca porque fizemos muita, mas muita caridade. Essa foi a resposta de Shem para o Abraão. Aí o Abraão pensou: mas calma aí, o que significa você, Shem, o Noé, os seus irmãos, a família que estava dentro da arca, o que significa vocês fizeram caridade? Não havia pessoas dentro da arca, só havia vocês, disse o Abraão para Shem, filho de Noé. Nesse sentido, vem o Midrash e nos diz que o Shem, o filho de Noé, olhou para o Abraão e disse: eu quero dizer que nós fizemos muita caridade para com os animais, explicou Shem para o Abraão. Nós ficávamos acordados a noite inteira, dando de comer aos animais. Então, nesse sentido, nós podemos perceber, queridos, que o Shem e a família dele, Noé e etc., praticaram muita caridade. E o Abraão, ele sai dessa conversa com Shem, depois de ver a bondade que eles tiveram dentro da arca para com os animais, isso deu um estralo, deu um insight, deu uma ideia para o Abraão. Abraão pensou: de fato, os animais são importantes. Porém,
quanto mais o ser humano. Aí o Abraão, ele teve uma grande ideia. Eu vou usar os meus recursos para cuidar de pessoas, para ensiná-las a respeito de Deus. Olha o insight, olha a ideia, olha a visão que Abraão teve de uma conversa com Shem, filho de Noé. Ele aprendeu que Shem praticou muita caridade com os animais. E o Abraão pensou, eu vou replicar essa caridade agora para com o ser humano. Nesse sentido, o Midrash vem e nos explica que o Abraão montou uma loja. Para esse propósito, o Abraão, nos conta o Midrash, ele plantou um maravilhoso pomar ali na região de Berseba. E essa loja, essa tenda, ela era construída, queridos, com 4 entradas, diz o Midrash, e ficavam constantemente abertas. Nesse sentido, a loja, a tenda de Abraão, atraía visitas de todos os lugares e de todas as direções. E os viajantes passavam ali na tenda de Abraão, eles recebiam ali um abrigo, recebiam refresco, recebiam lanches, alimentações em abundância. E Abraão tinha um propósito com isso. Ele queria tratar bem o ser humano. Se os animais foram tratados bem pela família de Noé, ele queria replicar essa bondade, essa caridade para as pessoas que passavam ali próximo da sua casa. Podemos dizer que era um hotel livre para todos e de fácil acesso. Nesse sentido, depois de Abraão servir as pessoas, praticando essa caridade, Abraão também ele cuidava não somente da parte física das pessoas, porém ele cuidava também da parte espiritual das pessoas. Em outras palavras, o Abraão, que foi um grande hospitaleiro, ele praticava a hospitalidade, ele usou os seus recursos, ele usou o seu tempo para receber pessoas em sua loja, na sua tenda, e servir alimentos físicos para essas pessoas. Porém, no final, a informação que nós temos é que Abraão falava de Hashem para esses visitantes. Abraão falava de um Deus criador, Abraão falava de um Deus amoroso, Abraão falava de um Deus que deu leis para a humanidade seguir. Então a gente percebe que a hospitalidade de Abraão, ela tinha uma intenção, ela tinha um alvo, divulgar o nome do Eterno, divulgar a unicidade de Deus, fazer deste mundo a morada de Hashem. Então, queridos, fica bem claro para nós que o Abraão, ele de fato convidava as pessoas e tão logo depois ele falava do Eterno para as pessoas. É essa a informação que nós temos. E de acordo com o versículo de número 4, queridos, o Abraão, vamos ler aqui o versículo 4, Gênesis 18, versículo de número 4. Está escrito: permitam que um pouco de água seja trazida e lavem seus pés, descansem sob a árvore. Então, nós começamos a perceber aqui que, de fato, queridos, o Abraão, ele era um hospitaleiro e no quintal da sua casa, de acordo com o versículo 4, ele tinha uma árvore. E essa árvore ajudava o Abraão, diz o Midrash, de discernir o tipo de pessoa que chegava até a sua casa. Então o Midrash nos diz assim: se a pessoa tivesse uma comunhão com o Eterno, uma comunhão, fosse uma pessoa boa, diz o Midrash que a árvore esticava os seus galhos. Agora, o Midrash nos diz, se a pessoa era uma pessoa perversa, o Midrash nos conta que os galhos da árvore de Abraão se recolhiam e apontava para o céu, apontava para o alto, dando a entender a Abraão que era para ele falar do Eterno para
essas pessoas. Então, olha que interessante. Nós percebemos que Abraão, ele usou os seus recursos, ele usou o seu tempo, ele usou a sua saúde, ele gastava no sentido de investir em vidas, no sentido dessas pessoas conhecerem a vontade de Hashem. Porém, é importante, queridos, nós apontarmos aqui a tristeza de Abraão. Nós já vimos o que Abraão gostava de fazer. Ele abria sua casa para os homens, ensinava sobre Hashem para os homens, por meio da hospitalidade. A Sara, sua esposa, recebia as mulheres e divulgava a unicidade, divulgava o nome de Hashem. Porém, é importante nós relatarmos aqui nessa primeira aliá da Parashá Vaerá a tristeza de Abraão. Nessa Parashá, se você reparar, nós vamos perceber que o Abraão, ele estava muito enfermo. Afinal de contas, de acordo com Rashi, era o terceiro dia, queridos, da circuncisão. E como já falamos, a dor da circuncisão é uma dor violenta. E o Abraão, ele estava com muita dor, ele estava enfermo, e além da dor, amados, nós sabemos que o Abraão, ele estava fraco devido à cirurgia. E a informação que temos, além de estar doente, fraco, a informação que nós temos é que o Abraão estava também triste. Aí vem a pergunta, mas como nós sabemos que o Abraão, ele estava triste? Como nós percebemos que o Abraão estava triste nessa passagem da Torá? E a resposta é bem simples. Porque o que Abraão mais gostava era de receber pessoas na sua casa. Agora, a resposta do porquê ele estava triste é porque não aparecia uma alma sequer para ele servir com alimentações e depois falar de Hashem para essas pessoas. Então, não aparecia mais ninguém para Abraão. E isso começou a dar uma tristeza, queridos, muito grande no coração dele, ao ponto do Midrash nos contar que essa tristeza foi tão grande que ele chama o seu empregado Eliezer e envia o Eliezer para buscar pessoas no meio da rua. E para a tristeza de Abraão, o Eliezer não consegue achar ninguém. E aí o Abraão, ele permanece triste, queridos. Então, com todo esse contexto de sofrimento, de dor, a impossibilidade de Abraão fazer o que mais gosta, que é receber pessoas na sua casa, praticar a hospitalidade. Então, debaixo de todo esse contexto de dor e tristeza, o que Deus vai fazer, o que Hashem vai fazer para animar o Abraão? Então, a resposta está em Bereshit 18:1, Gênesis 18, versículo 1, que está escrito: Deus apareceu a ele. Olha que interessante. Debaixo de tanta tristeza, dor e sofrimento, a Torá nos diz que Deus, o próprio Deus, vai visitar a Abraão, queridos. E como foi essa visita? De acordo com o versículo 1. Como foi essa visita de Deus? O Midrash nos diz que Hashem, ele viu que o Abraão, ele estava muito infeliz. Então o Eterno disse: enviarei 3 anjos que terão aparência de homens, para que ele possa convidá-los para servir uma boa refeição. Então, olha o que Deus pensou. Já que Abraão ama ser hospitaleiro e além da dor física, ele está triste por não poder executar essa mitzvah da hospitalidade, eu, o Eterno, vou enviar 3 anjos para ele. Também nos diz o Midrash, Deus disse: hei de aparecer perante a Abraão. Eu quero visitá-lo, dizia Hashem, porque ele, de fato, está se recuperando
da Berit Milá, da circuncisão. Então olha como que Deus vai tratar essa situação. Um grande hospitaleiro que estava triste, que estava enfermo, fraco, debilitado, sentado na frente da sua casa, e era um dia muito quente. O Midrash vem e nos diz que Deus, que o Eterno, vai visitar o Abraão, o próprio Deus, e também vai enviar 3 anjos. O Midrash nos diz que Hashem apareceu a ele. Isso é fato. Vaierá. E em seguida, o Eterno enviou os 3 anjos. O Midrash diz que um foi o Miguel, o outro foi o Gabriel e o terceiro foi Rafael. O Rafael, ele foi para curar o Abraão e salvar Lote de Sodoma e Gomorra. E nos conta o Midrash que quando Abraão chegou perto do anjo Rafael, imediatamente ele foi curado. Por quê? O Rafael, este anjo, ele foi enviado com este propósito para curar o Abraão e posteriormente salvar Lote, ou como nós conhecemos, Ló. Miguel, ele foi para dar um recado para Sara a respeito de Yitzhak, a respeito do nascimento de Isaac. E depois que o Miguel deu o recado para Sara, Miguel ele volta para o céu, ele vai embora. E o Gabriel, que é o terceiro anjo, ele vem com a missão de destruir Sodoma e Gomorra. E interessante, queridos, quando o Abraão ele vê os anjos, ele está ali conversando com Deus, Deus visitou ele ali na tenda, porém, quando ele vê os 3 homens, que na verdade eram anjos disfarçados de homem, a Torá nos diz que quando ele vê os anjos, ele pede licença para Hashem e corre em direção a esses homens, que nós sabemos que são os anjos. E daqui nós aprendemos uma coisa muito interessante, a importância da hospitalidade. A Torá, o Midrash, vem e nos conta que o Abraão pediu licença para Deus e foi correndo praticar a hospitalidade. E foi justamente nessa hora que Abraão correu até os 3 anjos. Quando ele chega perto do anjo Rafael, na hora, queridos, as dores desaparecem. E este anjo, ele já acaba de cumprir agora uma das suas missões. E aí, já que nós estamos falando de hospitalidade, nós vamos perceber que, de fato, Abraão foi hospitaleiro com esses anjos. Então, aí vem a Torá e continua a narrativa, mostrando que, de fato, o Abraão ele era um grande praticante da hospitalidade. Então, a Torá nos diz, aqui em Gênesis 18, versículo de número 4, as seguintes palavras. Olha a postura, o comportamento de Abraão para com os anjos. Permitam que um pouco de água seja trazida e lavem seus pés. Descansem sob a árvore. Eu trarei pão para que satisfaçam seus corações. Então poderão continuar no seu caminho, porque vocês passaram por seu servo, eles disseram. Faça assim como disseste. Versículo 6. Abraão se apressou e foi à tenda de Sara e disse, depressa, 3 medidas da mais fina farinha, amassa e faz bolos. Abraão correu até o gado e pegou o bezerro tenro e bom. Ele o deu ao jovem que se apressou em prepará-lo. Ele pegou manteiga e leite e o bezerro que ele preparou e os colocou diante deles. E ele ficou de pé atrás deles sob a árvore e comeram. O que nós percebemos aqui? A grande hospitalidade de Abraão. Abraão recebeu muito bem esses anjos. Abraão ofereceu a sua casa, a sua loja, a árvore. Abraão ofereceu alimentação para esses 3 anjos. Isso mostra o quê?
que o Abraão, ele tinha essa intenção, esse prazer de receber as pessoas por meio da hospitalidade e posteriormente divulgar o conhecimento de Deus. Então veja, Abraão usava o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, os seus recursos financeiros para investir em pessoas, e depois de uma boa alimentação física, o Abraham, ele mostrava e transmitia o conhecimento da Torá pelas pessoas. E nós percebemos que ele faz isso, ele serve até os anjos. Então, nesse sentido, o Abraão, ele foi um grande hospitaleiro. Ele era conhecido como grande hospitaleiro. E aí, na parte final dessa primeira aliá, dos versos 9 até o 13, nós vamos perceber ali que um recado é dado para Abraão e para Sara a respeito do nascimento de Yitzhak, o nascimento de Isaac. E assim termina a primeira aliá. E agora, queridos, depois de nós termos explicado o texto, depois de nós termos compreendido o texto, tirarmos do texto aqui esse princípio da hospitalidade, onde Abraão, de fato, investia em pessoas de modo intencional com os seus recursos. E aí vem a pergunta: qual ou quais lições nós aprendemos nessa Parashá Vairá, especificamente na primeira aliá, no primeiro conjunto de versículos? Que lição nós podemos aprender com essa passagem da Torá? E aqui, queridos, temos grandes lições. Nós precisamos reparar que o próprio Deus visitou Abraão. E o que significa isso na prática? Daqui nós aprendemos que precisamos visitar os doentes. Daqui nós aprendemos, dizem os nossos sábios, que nós precisamos visitar aquelas pessoas que passam por dificuldades e que passam por necessidades. Os nossos sábios, eles nos ensinam que quando nós vamos visitar uma pessoa que está enferma, nós precisamos ir com 3 coisas. Primeiro, precisamos visitar as pessoas com alma. Precisamos sentir a dor das pessoas. Precisamos colocar alma numa visita, no sentido de nós clamarmos a Hashem, no sentido de nós orarmos por essas pessoas, realizarmos preces por essas pessoas. Então os nossos sábios nos dizem que precisamos colocar alma quando visitarmos o enfermo. Os nossos sábios nos ensinaram que quando visitarmos o enfermo, precisamos ir com o nosso corpo. Mas em que sentido visitarmos os enfermos com o nosso corpo? Caso o enfermo ou aquela pessoa que está recebendo a visita precisar de uma ajuda para ir ao banheiro ou até mesmo um prato de alimentação, nós usaremos o nosso corpo para suprir essa necessidade dessa pessoa enferma. Então, os nossos sábios nos ensinaram: precisamos visitar com alma, precisamos visitar com corpo. E por último, diziam os nossos sábios, nós precisamos visitar os enfermos com dinheiro no bolso. Caso o enfermo, caso a pessoa a qual tu visitas precise de alguma necessidade ser suprida, você pegará o teu dinheiro e irá investir nessa pessoa. Então, visita se faz com 3 coisas: alma, corpo e dinheiro no bolso. E aqui, queridos, o Midrash, ele traz um exemplo prático para nós sobre esse tipo de comportamento. Então eu vou ler aqui um pedaço do Midrash que vai trazer uma ilustração a respeito dessa verdade que eu acabei de relatar, que precisamos de fato
visitar os enfermos. Então diz o Midrash, uma vez um dos alunos de Rabi Akiva ficou gravemente doente. Todos os sábios estavam ocupados, estavam estudando e ensinando a Torá. Nenhum deles teve tempo para visitar o enfermo. Então olha o que está acontecendo aqui. Um dos alunos do Rabi Akiva, ele estava doente e todo mundo ali estudando Torá, ensinando Torá, ninguém teve tempo para visitar esse rapaz que estava doente. Porém, vem o Rabi Akiva e ele fica sabendo que um de seus alunos de fato estava muito doente, estava de cama e completamente sozinho. De repente, o Rabi Akiva, ele largou tudo, seu trabalho, tudo aquilo que era importante, os estudos, as aulas, e ele decidiu visitar esse aluno que estava muito doente. Quando ele entrou no quarto do doente, nos diz o Midrash, o Rabi Akiva notou que o chão da casa, olha só, estava cheio de pó. Então, o Rabi Akiva deu um comando, limpam, por gentileza, varram o chão dessa casa. E ele pediu para os seus alunos. Olha a lição que o Rabi Akiva estava ensinando. A lição, o princípio de visitar os enfermos. Quando o quarto ficou limpo, nos conta o Midrash, o aluno doente se sentiu bem melhor. E aqui, queridos, já começamos a aprender que visitar os doentes, visitar as pessoas e suprir demandas materiais, demandas espirituais, anima a pessoa. Nos conta o Midrash que depois que o Rabi Akiva pediu para os seus discípulos limparem a casa, o rapaz que estava doente, que também era um aluno, já estava muito e muito melhor. Nesse sentido, ele agradeceu muito de coração o Rabi Akiva. E de repente, nessa visita, a proprietária da casa, nos conta o Midrash, ela viu que o famoso Rabi Akiva veio visitar o seu próprio aluno. Então, ela pensou e ela perguntou, esse aluno ele deve ser muito importante para o Rabi Akiva. E aí, queridos, nesse sentido, imediatamente, depois de todos esses fatos indo acontecendo, em pouco tempo, o Rabi Akiva, ele preparou uma sopa para o seu aluno que estava doente e começou a cuidar dele. E olha que interessante, nós percebemos aqui nessa visita alma, nós percebemos aqui corpo, a casa foi limpa, prepararam uma boa sopa para o aluno e em pouco tempo o aluno que tinha estado à beira da morte, diz o Midrash, ele se recuperou. E aí vem o Rabi Akiva e diz, agora vocês podem ver como é grande a mitzvah de visitar os doentes. Ensinou Rabi Akiva aos seus alunos.